Olá, seja bem-vindo ao 14º resumo do Manda Resumos. Hoje a gente vai mergulhar em duas leis complementares, assim, super importantes para quem está na batalha do direito tributário para concursos, né? A Lei Complementar 116, de 2003, que é a lei do ISS, o Imposto sobre Serviços, e a Lei Complementar 160, de 2017, que, bom, tentou botar ordem na casa na guerra fiscal do ICMS. A gente se baseou num material bem completo, sabe? Para extrair o que realmente cai e o que a banca gosta de cobrar. A missão é essa: organizar e destacar o essencial. Ok, então? Vamos lá. Vamos sim. E, olha, é legal começar lembrando porque essas leis complementares são tão importantes no nosso sistema, né? A Constituição de 88, ela dividiu quem cobra o quê, mas ela mesma previu, tipo, a necessidade de regras gerais para não virar bagunça. Essas leis, elas não criam o imposto. A competência já está lá na Constituição, né? Artigo 156 para o ISS dos municípios, 155 para o ICMS dos estados. A lei complementar vem para, digamos, organizar o jogo, coordenar como cada um vai usar a sua competência para evitar briga. É como um maestro mesmo, regendo a orquestra fiscal. Perfeito, faz todo sentido essa ideia de coordenação. Começando então pela LC 116, a do ISS, ela veio para aposentar o antigo Decreto-Lei 406, lá de 68, né? Mas qual foi o grande lance dela? O que ela realmente mudou? Olha, o principal foi tentar padronizar as regras gerais do ISS em todo o Brasil. Imagina antes, mais de 5.500 municípios, cada um legislando de um jeito sobre fato gerador, base de cálculo, contribuinte, onde pagar. Era uma loucura. A LC 116 tentou uniformizar isso, sabe? Para diminuir as brigas entre os próprios municípios e, claro, entre o fisco e o contribuinte. Entendi. E para entender o ISS, a gente usa aquela ferramenta, a regra matriz de incidência, né? Que é tipo o raio-x do imposto. Como isso funciona para o ISS na LC 116? Exato. A regra matriz ajuda a gente a entender direitinho. Vamos ver os critérios. Primeiro, o critério material. O que faz nascer a obrigação de pagar ISS é prestar um serviço que esteja, e aqui é o ponto-chave, na lista anexa da LC 116, artigo 1º. E sobre essa lista, atenção, ela é taxativa, ou seja, em princípio, só incide ISS sobre o que está escrito ali. Ah, tá. Taxativa para dar segurança, né? Mas e os serviços novos? Sei lá, coisa de tecnologia que nem existia em 2003. Como fica? Ótima pergunta. Aí entra a jurisprudência. O STF, naquele tema 296, sabe? O RE 784439, ele disse o seguinte: a lista é taxativa sim, mas ela admite interpretação extensiva. Não dá para criar um item novo do nada, mas dá para pegar um serviço parecido, com um gênero, que não está lá com nome e CPF, e dizer que ele se encaixa num item que já existe. A própria lei usa e congêneres. É um equilíbrio, né? Segurança com adaptação. E não importa o nome que dão para o serviço no contrato, tá? O parágrafo 4º do artigo 1º deixa isso claro. O que vale é o que o serviço é de verdade. Certo. Então esse é o quê? E o quanto? Critério quantitativo. Quanto se paga de ISS? A regra geral no artigo 7º é bem direta. A base de cálculo é o preço do serviço. Parece simples, mas sempre tem um mas em tributário, né? Ouvi dizer que na construção civil a coisa pega um pouco. Pega mesmo. E é detalhe que derruba em prova. Para os itens 7.02, que é construção, e 7.05, reparação e tal, a lei deixa deduzir o valor de alguns materiais da base do ISS. Só que o STJ, olha, ele é bem restritivo nisso. Só pode deduzir material que o próprio prestador produziu fora do local da obra. Imagina uma construtora que faz viga pré-moldada na fábrica dela. O valor dessa viga, ok, deduz. Agora, cimento, tijolo, areia que ela compra de terceiro, não pode deduzir. Sobre isso já teve ICMS lá na compra, entende? Interessante essa visão da STJ. Realmente, um detalhe crucial. E as alíquotas? Com tanto município, não tinha risco de virar uma guerra de alíquota zero para atrair empresa? Tinha e virou. Por isso a LC 116 trouxe limites.
Primeiro, o artigo 8º colocou um teto de 5% em todo o país. Ninguém pode cobrar mais que isso. Depois, mais recentemente, a LC 157, lá em 2016, veio para combater a guerra fiscal entre os municípios. Ela criou o artigo 8º-A, que fixou uma alíquota mínima de 2%. E mais, proibiu qualquer benefício, tipo isenção, que na prática fizesse a alíquota ficar abaixo de 2%. A ideia foi acabar com os paraísos fiscais municipais. Tem umas exceçõezinhas, tipo para construção civil, de novo, e transporte municipal. Mas a regra é o mínimo de 2%. Ok, então temos o teto de 5% e o piso de 2%. Cobrimos o quanto? E quem paga? O critério pessoal. O artigo 5º é claro. O contribuinte é o prestador do serviço. Ele que fez o serviço, ele que paga. Mas e a figura do responsável? Aquele que retém na fonte? Isso. O artigo 6º permite que a lei do município diga que outra pessoa, normalmente o tomador, quem contratou, ou um intermediário, seja o responsável por recolher o ISS. É a substituição tributária. E um detalhe importante, a responsabilidade é objetiva. Se o tomador tinha que reter e não reteve, na hora de pagar ao prestador, azar o dele. O município vai cobrar dele do responsável de qualquer jeito. Entendido. Responsabilidade objetiva, falamos quando incide, quanto, quem e quando não incide. Artigo 2º, né? Exato. As hipóteses de não incidência. A mais famosa é a exportação de serviços, mas cuidado. Clássica pegadinha. O parágrafo único diz que não é exportação se o resultado do serviço acontecer aqui no Brasil. Mesmo que o pagamento venha de fora, o que importa é onde o serviço digamos, se manifesta, onde ele é consumido. Um projeto para uma obra no Brasil, pago por gringo, tem ISS aqui. Tem outras não incidências também, relação de emprego, diretores, mercado de valores, essas coisas. Certo. Agora, talvez o ponto mais chato, que dá mais briga. Onde pagar? Qual município leva o bolo? O critério espacial. Ah, esse aí. Artigo 3º. A regra geral é: paga no município do estabelecimento do prestador, onde a empresa está. Se não tiver estabelecimento, vale o domicílio. Regra geral no estabelecimento do prestador. Parece lógico, mas onde que complica? Complica primeiro na definição de estabelecimento prestador. O artigo 4º fala em unidade econômica ou profissional. Mas o que é isso exatamente? É meio vago, né? Aí começa a briga. Município da sede versus município onde o serviço foi feito. O STJ até tenta dar uns contornos, exigindo uma unidade real, não só um endereço formal. Mas olha, ainda dá muito pano para manga. E além da definição vaga, tem mais coisa, né? Tem. O próprio artigo 3º tem uma lista enorme de exceções à regra geral. São 25 incisos. Para todos esses serviços da lista de exceções, o ISS não vai para o estabelecimento do prestador. Vai para onde o serviço é executado, obra, limpeza, segurança, ou onde está o bem, conserto, ou, e isso aumentou muito com as LC 175 e 175, para o domicílio de quem contrata, o tomador. Planos de saúde, cartão de crédito, leasing, streaming. A ideia foi levar a grana para onde está o consumo. Nossa, é realmente complexo definir o local. Para a gente fechar o ISS e a briga ISS, X e CMS, naquela operação que tem serviço e mercadoria junto, tipo instalar um aparelho, como resolve? O critério é olhar para a lista da LC 116. Se o serviço principal, a operação como um todo, está na lista, incide só ISS sobre tudo, serviço plus peças. É o que está no artigo 1º, parágrafo 2º. A menos que a própria lista mande separar, como na construção civil que a gente já falou. ISS no serviço e CMS no material produzido fora. Agora, se o serviço que acompanha a mercadoria não está na lista, tipo a instalação do ar-condicionado que a loja vendeu, aí tudo é considerado venda de mercadoria. Incide só ICMS no valor total. Ufa, bastante coisa sobre a LC 116. Olha, antes da gente virar a chave para a LC 160 e guerra fiscal, vamos dar uma pausa rápida para a interação. Quem está ouvindo o Manda Resumos, conta pra gente.
que outros temas de tributário ou de outras matérias dão mais nó na cabeça? Tem alguma lei, súmula, tema específico que vocês querem ver resumido aqui? Deixa aí nos comentários da plataforma. A sugestão de vocês ajuda muito a gente a montar os próximos resumos. Bom, então seguindo. Saindo de ISS municipal, vamos para o ICMS estadual e para a Lei Complementar 160 de 2017. O cenário antes dela era a tal guerra fiscal. Pode relembrar para a gente o que era isso? Claro, a guerra fiscal do ICMS, nossa, foi um problema sério por muito tempo. A regra básica que está na Constituição e na LC 2475 é que para dar benefício de ICMS, isenção, crédito presumido, qualquer coisa, precisa de aprovação de todos os estados no CONFAS, por unanimidade. A guerra começou quando os estados, para atrair empresa, começaram a dar esses benefícios por conta própria, com lei estadual, sem passar pelo CONFAS. Era cada um por si. Imagina o caos. E quais foram as consequências disso na prática, para o país? Péssimas. Primeiro, uma competição doida entre os estados, sabe? Um leilão de benefício que só diminuía a arrecadação geral. Segundo, uma insegurança jurídica brutal. A empresa tinha o benefício no estado dela, mas quando vendia para outro, o estado de destino não aceitava o crédito de ICMS da nota. Falava que o benefício era ilegal. Isso gerou dívidas gigantescas, processos, a famosa glosa de créditos. E terceiro, as empresas acabavam decidindo onde investir, pensando só no imposto, e não na melhor logística ou eficiência. Distorcia tudo. Um cenário bem ruim mesmo. E aí veio a LC 160-17, para tentar arrumar a casa, quase como uma lei de anistia, certo? Exatamente essa ideia, uma lei pacificadora. O coração da LC 160 foi permitir que os estados fizessem um convênio especial, o convênio ICMS 190-17, para fazer duas coisas com os benefícios dados ilegalmente lá atrás. Remitir, ou seja, perdoar as dívidas de ICMS que surgiram por causa desses benefícios, e reinstituir, que é validar esses mesmos benefícios dali para frente, tornando-os legais se cumprissem os requisitos. Mas peraí. Se antes precisava de unanimidade para aprovar benefício, como aprovaram um convênio que justamente legalizava o que era ilegal? Não teve estado que barrou. Essa foi a grande sacada da LC 160. Para esse convênio específico, o 1917, a lei mudou o quórum de aprovação no CONFAS. Em vez de unanimidade, passou a exigir aprovação de 2/3 dos estados e DF 18 e, ao mesmo tempo, 1/3 dos estados de cada região do país. Esse quórum menor, mas ainda qualificado, quebrou o poder de veto e permitiu o acordo. Para ter o benefício validado, cada estado teve que publicar e mandar para o CONFAS todos os atos que concederam os benefícios, para dar uma transparência mínima, né? Entendi a jogada do quórum. Então, perdoaram o passado e validaram para o futuro. Mas essa validação ficou para sempre? As empresas podem usar esses benefícios ad eterno? Não. E aqui, outro ponto crucial para a prova. A validação não foi um vale para sempre. O artigo 3º, parágrafo 2º da LC 160 estabeleceu prazos máximos para usar esses benefícios convalidados. E os prazos variam muito, dependendo do setor. Por exemplo, para a indústria agropecuária, 15 anos, vai até 2032. Para portos e aeroportos ligados a comércio exterior, 8 anos, até 2025. Para comércio em geral, foram 5 anos, já acabou em 2022. Para outros, prazos ainda menores. A ideia foi fazer um desmonte gradual desses incentivos. Interessante esse desmonte com prazo marcado. E essa lei, além de mexer com o ICMS, ela espingou em outros impostos também? Respingou, e muito, num ponto super importante que também vive caindo em prova. Os artigos 9º e 10º da LC 160 mudaram outra lei, a 12.973/14, para definir como esses benefícios de ICMS seriam tratados para o IRPJ e para a CSLL, os tributos federais sobre o lucro. A lei basicamente disse: olha, todo benefício de ICMS, seja esses convalidados ou os aprovados direitinho no CONFAS, tem que ser considerado subvenção para investimento. Subvenção para investimento. E qual a mágica disso?
O que muda na prática para o IRPJ e CSLL? Muda tudo. Antes, a Receita Federal costumava dizer que esses benefícios eram subvenção para custeio, tipo uma ajuda para as despesas normais. E aí, pumba, tributava com IRPJ e CSL. A União acabava comendo uma parte do benefício que o Estado deu. Ao classificar tudo como subvenção para investimento, a LC 160 tentou tirar esses valores da base de cálculo do IRPJ e da CSL, porque subvenção para investimento, se for registrada numa reserva de lucros específica e não for distribuída para os sócios, não é tributada. Foi uma forma de tentar resolver também uma briga entre Estados e União. E o mais fascinante é ver como o STJ interpretou isso tudo. A briga foi para lá, claro. E no tema repetitivo 1182, o STJ bateu o martelo em alguns pontos. Primeiro, não é só chamar de subvenção para investimento que já está isento de IRPJ, CSLL, não. A empresa tem que fazer a parte dela, registrar na reserva de lucros lá do artigo 30 da Lei 12.973. Se não fizer, paga imposto federal sim. Segundo, a empresa não precisa provar que o Estado deu o benefício pensando especificamente em investimento. A LC 160 já presume isso, facilitou esse lado. Mas, terceiro ponto, a Receita Federal pode fiscalizar se a empresa realmente usou o dinheiro do benefício na atividade dela. Se descobrir que o dinheiro foi desviado, tipo distribuído disfarçadamente para os sócios, aí a Receita pode cobrar o IRPJ e a CSLL. É um equilíbrio, né? Pois é, a LC 160 tentou fechar um capítulo bem turbulento, né? Deu regras para o passado, um cronograma para o futuro, mas a gente sabe como funciona a federação. A competição entre estados não para. E isso, olha, levanta uma questão interessante para a gente pensar. Com esses prazos de validade dos benefícios acabando para vários setores e com os estados sempre querendo atrair empresas, será que a gente vai ver novas formas de guerra fiscal surgindo? Talvez mais escondidas em outras áreas? Ou será que com a LC 160 e as decisões do STF, a gente achou um equilíbrio melhor? O que vem depois desse desmonte gradual? Fica aí a provocação. Excelente provocação para o pessoal refletir. Bom, recapitulando rapidinho. Hoje a gente destrinchou a LC 116 do ISS, vendo a regra matriz, a lista e sua interpretação, base de cálculo, alíquotas, quem paga, onde paga e o conflito com o ICMS. Depois, entramos na LC 160, entendendo como ela tentou acabar com a guerra fiscal do ICMS, validando benefícios antigos com quórum novo e prazo para acabar, e ainda o impacto disso no IRPJ e CSLL, como subvenção para investimento, segundo o STJ. Queremos agradecer demais a companhia de todos em mais este resumo do Manda Resumos. Esperamos que essa conversa ajude de verdade na preparação. E não esquece, comenta lá na plataforma, diz o que achou, pede tema, a participação de vocês é o que move a gente. Fiquem ligados nos próximos resumos. Até a próxima e ótimos estudos.